A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Colossenses, capítulo 3, versículo 2, está escrito: afeiçoai-vos às coisas que são de cima, e não às coisas que são da terra. Como cristão, devemos nos apegar somente às coisas que vêm do alto. Porque as coisas que vêm do alto, ela provém do nosso Senhor, ela provém do nosso Salvador, ela provém do nosso Deus. Não devemos de maneira alguma ficar focado, centralizado nas coisas deste mundo, nas coisas que não agregam em nada a nossa vida, a nossa comunhão, o nosso bem-estar diante do Senhor Jesus Cristo. O que nós temos visto hoje nas igrejas cristãs são ensinamentos que levam as pessoas a crer, que levam as pessoas a acreditar que a vida dela, a comunhão dela com o Senhor Jesus Cristo está baseado literalmente naquilo que ela tem, naquilo que ela conquista, naquilo que ela possa obter financeiramente dizendo e materialmente falando, quando na verdade não é bem assim. Aquele que entregou a sua vida para o Senhor Jesus Cristo, aquele que abriu mão do seu ser, abriu mão da sua vida para que Cristo possa viver através de você, ele sabe, ele compreende a necessidade na qual ele tem, na qual ele precisa de voltar-se para o Senhor Jesus Cristo. Mas como eu posso voltar para o meu Deus? Como eu posso retornar para um ser divino se eu ainda estou apegado às coisas deste mundo? A campanha que você faz da prosperidade, o culto que você vai, chamado culto reunião dos empresários, 320 formas para poder se dar bem na vida, corrente dos 40 dias do jejum e oração para um emprego, para ganhar mais, e tantos outros nomes que tem por aí. Você acha que de fato a reunião dos empresários, as pessoas de sucesso, tem algo a lhe oferecer? Se tiver, ok. Se é isso que você procura, amém. Que seja feito, que seja realizado conforme o desejo do seu coração. Mas não esqueça que as pessoas que buscam as coisas terrenas, as pessoas que procuram satisfazer a sua carne, o seu desejo, o seu ego, essas pessoas, elas encontram imensas dificuldade de estar com o Senhor, de ter uma comunhão com o Senhor, de participar daquilo que possamos falar, que possamos chamar de sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, aquele mesmo na cruz, ele não se deu para que pudéssemos hoje estar buscando o materialismo desse mundo. O sacrifício de Jesus, ele é para que nós possamos de todas as formas, de todas as maneiras, nos aproximar do Senhor Jesus Cristo. Porém, a religião, ela tende a criar dogmas, ela tem como criar crenças, credos, que muitas das vezes atrapalham o nosso relacionamento com o nosso Deus, atrapalha a nossa convivência com Cristo Jesus. Pois, na maioria das vezes, a religião quer nos ensinar, quer mostrar para nós uma coisa que não é real, que não é verídica. E uma dessas coisas que a religião tenta nos ensinar é a questão da prosperidade. Você quer ver um tempo religioso lotar de pessoas? É quando a ministração é sobre a prosperidade. Mil e uma maneira de conquistar tesouros.
a igreja lota. Esse tempo religioso, ele fica abarrotado de pessoas, porque no fundo, muitos que se dizem cristãos, eles não estão preocupados com as coisas que vêm do alto, eles não têm preocupação em ir para o alto, mas eles querem o terreno, eles querem a conquista material que hoje é colocada diante dele. E nisto tem acontecido nos últimos tempos uma grande apostasia no meio dos cristãos. Por causa do desejo material que eles carregam consigo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela tem se apostasado da fé. Porque muito se fala no livro de Apocalipse sobre a apostasia, e as pessoas acreditavam que eram as pessoas se desvinculando da igreja, as pessoas se desviando da igreja, sendo excomungados da igreja. Todavia, a estratégia de Satanás não é fazer com que você desvie do conceito religioso na qual você vive, mas que você possa aceitar coisas que outrora não era bem-vinda, que outrora não era aceitável, mas que agora você tolera, agora você aceita. Por isso vemos em inúmeras igrejas, inúmeros templos religiosos, cada um pregando uma coisa, cada um pregando a sua própria teologia, a fim de atrair um público específico. O público que deseja se enriquecer, um público que deseja melhorar a sua vida sentimental, um público que procura cura, libertação, um grupo que procura viver de revelação e outras coisas mais que poderíamos expor por aqui. Então, é necessário que a gente possa entender que a estratégia de Satanás não é livrar ninguém do conceito religioso na qual ela vive, mas é fazer com que cada vez mais ela possa abraçar a filosofia de vida, a teologia de vida pregada pela sua religião. Assim como a grande Babilônia está aí cada vez mais atraindo pessoas para apostatar, para se afastar, para se desvincular do nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje a igreja evangélica também tem trilhado o meio caminho, tem seguido a mesma trilha. Mas a pergunta que devemos fazer a nós mesmos é o seguinte: será que eu faço parte desse grupo de pessoas que estão se desvinculando, estão perdidas, estão se apostasando da fé? Será que eu estou me esfriando, eu estou ficando frio, gelado com relação às coisas do Senhor Jesus Cristo? Se você baseia a sua vida somente na Bíblia Sagrada, somente no testamento deixado por Cristo Jesus, você não corre esse risco. Você não deve ter essa preocupação. Todavia, porém, entretanto, precisamos ressaltar que se você não tiver com a sua vida firmada, se você não tiver com a sua vida enraizada na Bíblia, no testamento deixado pelo nosso Senhor, pelo nosso Salvador, nosso Deus, Jesus Cristo, você corre um grande risco de se tornar um religioso sem a presença de Deus. Porque quanto mais você deseja, quanto mais você busca as coisas deste mundo, mais você fica distante, mais você fica afastado da presença do Senhor, mais você fica afastado daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor tem planejado para a sua vida. Então entenda uma coisa: deixe as coisas materiais de lado,
Deixa o conceito religioso na qual você passou a sua vida toda acreditando, ou até mesmo você adquiriu após a sua conversão ao Evangelho de Cristo Jesus, para trás. E passa a viver conforme as orientações reveladas a você pelo Espírito Santo, na leitura diária, na leitura constante, na leitura fiel da palavra do Senhor Jesus Cristo. Não baseia a sua fé nas coisas que o homem diz, não baseia a sua fé nas palavras, nas falácias, na qual o homem que se diz servo de Deus, servo do Senhor Jesus Cristo, está a te dizendo, mas baseia a sua vida na revelação santa e sagrada da Bíblia Sagrada. Porque se você está em Cristo, se você aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, você tem esse livre acesso. Através da Bíblia você consegue ouvir a revelação do Espírito Santo a você. Através da Bíblia você consegue ouvir o que o Espírito Santo diz a você. Então não se perca, não se deixe levar por aquilo que o Senhor não tem dito a você, mas viva conforme a santa e sagrada revelação do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. E hoje o Senhor nos revela que a gente deve nos apegar às coisas que vêm do alto. E o que vem do alto pertence ao Senhor. E está revelada para quem quiser, para quem aceitar, para quem decidir seguir as orientações do Senhor Jesus Cristo, está na Bíblia Sagrada, para que você possa entender, para que você possa compreender, para que você possa caminhar tão somente conforme o querer, tão somente conforme a vontade de Cristo Jesus para a sua vida. Não fique esperando o milagre do Senhor Jesus Cristo realizar na sua vida. Antes, reaja com a leitura, com o estudo, com o ensinamento da palavra do Senhor Jesus Cristo, para que o Espírito Santo do Senhor se manifeste na sua vida, se manifeste no seu ser, se manifeste fazendo o seu querer, fazendo a sua vontade, a fim de que você possa ter verdadeiramente um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, sem temer qualquer coisa, sem temer qualquer postura, sem temer as coisas que não são provenientes, as coisas que não convêm, as coisas que não é de agrado do Senhor Jesus Cristo. Mas viva tão somente conforme aquilo o Senhor hoje te revela, conforme aquilo que o Senhor hoje se mostra a você. O Senhor Jesus Cristo, com o seu poder, com a sua glória, Ele quer revelar a você a sua vontade. E a vontade do Senhor Jesus Cristo é que todos os homens o conheçam em espírito e em verdade. Para conhecer o Senhor em espírito, é preciso conhecê-lo em verdade. É preciso que, primeiramente, cremos nele como Deus absoluto, como Criador dos céus e da terra, e aceitamos como nosso Senhor e Salvador pessoal. Ao fazer isso, adquirimos, quer seja de papel impresso, quer seja através de aplicativo ou download na internet, a gente possa obter a palavra do Senhor Jesus Cristo, obter a sabedoria, obter o conhecimento através da leitura, através do ensinamento na qual sairemos hoje submetido pelo Senhor. O apóstolo Paulo era um religioso ferronho. Ele era terrível, cumpridor da lei, não aceitava nada que contrariava a lei. Apesar da sua pouca idade, ele era fariseu e um dos mais ferrenhos. Porém, quando ele teve encontro com o Senhor Jesus Cristo, ele precisou de 13 anos para poder
adquirir toda a sabedoria, todo o entendimento, todo o conhecimento de Cristo Jesus para a sua vida. E a pergunta que devemos fazer a nós mesmos: quanto tempo mais será preciso para que nós possamos aplicar na nossa vida o querer, a vontade do Senhor Jesus Cristo? De modo que agora não vivemos mais nós mesmos, mas Cristo vive em nós. E para que Cristo possa pregar o seu Evangelho, para que Cristo possa se revelar a outras pessoas, é necessário que hoje nós adquirimos sabedoria. Não a sabedoria terrena, não a sabedoria do homem, mas a sabedoria que vem do alto, a fim de que possamos aplicar nas nossas vidas, possamos aplicar no nosso dia a dia o querer, a vontade, o desejo do Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. De modo que agora eu já não vivo mais em mim mesmo, mas eu vivo agora tão somente o querer, o desejo do Senhor na minha vida. Eu não tenho mais a capacidade de fazer nada por mim mesmo, pois agora tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é por causa do Senhor Jesus Cristo. É por causa do Evangelho de Cristo Jesus, que um dia foi exposto a mim. E hoje, pela sua graça, pelo seu amor, eu estou aqui para pregar, eu estou aqui para anunciar o Evangelho da salvação. O Evangelho da salvação que não quer te ensinar você o materialismo desse mundo, mas quer te ensinar você a viver, a ter um relacionamento real e verdadeiro, único e fiel, juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Só que essa escolha de ter esse relacionamento muito mais se passa pela nossa capacidade, pela nossa entrega, pelo desejo na qual nós temos de poder pregar o Evangelho, de poder anunciar a verdade, dedicando a nossa vida, dedicando o nosso querer, dedicando a nossa comunhão com o Senhor Jesus Cristo, de maneira que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, não é para que eu possa exibir, para que eu possa mostrar as coisas deste mundo, as coisas na qual eu poderia conquistar por aceitar o Senhor Jesus Cristo. Mas a verdade é que as coisas na qual eu poderia conquistar, estar pregada juntamente com o Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Eu não espero nada ali mais e acredito que nenhum cristão deveria esperar nada ali mais do que a crucificação do Senhor Jesus Cristo. A entrega na qual hoje passamos. Que possamos entender, que possamos compreender, que possamos viver tão somente conforme o querer, tão somente conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo. De modo que a minha vida hoje, ela representa bem mais do que eu penso, bem mais do que eu posso imaginar, bem mais do que eu posso sonhar. De maneira que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E essa vivência de Cristo em mim faz com que eu negue os meus desejos, eu nego as minhas vontades, eu renuncio aos meus sonhos, eu renuncio às minhas vontades para poder satisfazer tão somente o meu Senhor, tão somente o meu Salvador. E é isso que de fato importa, é isso que de fato tenho interesse, tenho o desejo no meu coração. De ser igual ao meu Senhor, de ser semelhante ao meu Cristo, ao meu Deus. Que eu possa ser um canal de bênção, que eu possa ser o elo entre o povo pagão, o povo que espera
o povo que medita na religião e o Senhor que tem abrido cada vez mais as portas para nossas vidas. Então, portanto, se eu o desejo, se eu anelo a presença do Senhor Jesus Cristo, eu não mais posso estar voltado às coisas deste mundo. Eu não mais posso voltar às coisas que são perecíveis, mas agora eu posso voltar à minha vida, eu posso voltar à minha comunhão, eu posso voltar o meu desejo para aquele que me criou, para aquele que me formou, de modo que a minha vida, o meu querer, a minha vontade, ela é ligada, ela é formada, ela é restabelecida pelo Senhor Jesus Cristo. Porque se assim não for, se assim não proceder, lamentavelmente será para nós um fracasso. Pessoas que muitas das vezes convivem há anos se dizendo ser católico ou evangélico, todavia agora ela não tem a salvação. Todavia agora ela está presa num conceito religioso, porque lá no passado ela não soube, ela não teve condições, ela não teve a capacidade de poder verdadeiramente seguir ao Senhor. E quando isso ocorre, quando isso acontece na vida daqueles que desejam conhecer e beijar a face de Cristo Jesus, ele entende que a hora é chegada, o momento é agora, para que dessa maneira, desta forma a gente possa viver, a gente possa andar, a gente possa caminhar tão somente com o Senhor Jesus Cristo, sem temer as coisas do mundo, sem temer as coisas paralelas ao Evangelho de Cristo Jesus, mas caminhando juntamente conosco, para que, uma vez nós estando em Cristo, a gente possa ter condições, a gente possa ter a oportunidade de representar o Senhor Jesus Cristo mais uma vez, nesse desfile, nesse desejo louco, insano, no qual o nosso coração tem. Porque enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, mais do que todos os ritmos, mais do que toda a sabedoria humana. Então que possamos entender, que possamos compreender que agora a minha vida, ela estando já em Cristo, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se Cristo vive em mim, eu não temo falar do seu amor, eu não temo pregar uma faixa dizendo a grandeza do amor de Cristo Jesus para conosco. Então, se você ainda não aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único suficiente Salvador, entenda uma coisa, que aquele que não renuncia ao seu querer, aquele que não renuncia à sua vontade, aquele que não renuncia à sua vida, essa pessoa está fardada, essa pessoa ela está condenada a ser lançada pelo Senhor Jesus Cristo no lago de fogo, porque ela não aprendeu a necessidade que temos de poder pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, estarmos presentes naquilo que o Senhor quer, naquilo que o Senhor deseja, naquilo que o Senhor tem para nossas vidas. Que possamos caminhar, que possamos entender, que possamos agir não mais conforme o nosso querer, não mais conforme a nossa vontade, mas tudo que fizermos agora seja somente voltado para o Senhor Jesus Cristo, seja simplesmente voltado para agradar aquele que era, aquele que há de vir, e na minha presença ele se encontra, de modo que eu não posso mais viver conforme outrora eu vivia, mas agora eu quero viver em plena comunhão do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, renunciando cada dia mais o meu querer, a minha vontade, e me dedicando tão somente à política daquilo que o Senhor tem, à política daquilo que o Senhor planejou para nossas vidas, e não aquela política condenatória de Atos dos Apóstolos, onde
pessoas que tinham tudo para ser felizes, tinham tudo para abraçar a obra do Senhor, porém amou e desejou as coisas deste mundo, a ponto de que ela não mais teve o querer, ela não mais teve a escolha, ela não mais teve a oportunidade de andar, de caminhar, de seguir ao lado do Senhor Jesus Cristo, porque a sua vida agora é um lago sem fim. A sua vida agora passa a ser um problema seu, porque se você está aqui é sem água, é sem vida, é preciso você deixar de ser um religioso, é preciso você deixar de se banhar nas águas e passar verdadeiramente pelas águas e se receber na sua vida o batismo com o Espírito Santo, para que você possa mudar, para que você possa ter condições, para que você possa receber a revelação do Senhor Jesus Cristo manifesto na vida daquele que entregou a sua vida a Ele, que dedicou a sua vida a fazer o querer, a fazer a vontade do Senhor Jesus Cristo, a se realizar na sua vida. Então entenda, de nada vale a pena você mergulhar-se de cabeça no conceito religioso, se você de fato não ter um relacionamento, não ter a vida, não ter um momento em que você deseja, que você anela pela presença do Senhor. E que esse desejo na presença do Senhor, ela seja real, ela seja significativa nas nossas vidas, para que dessa maneira, para que dessa forma a gente possa andar tão somente conforme o querer, tão somente conforme a vontade de Cristo Jesus para a nossa vida. Porque não temos desculpa, porque não temos razões, porque não temos nenhuma situação no qual anteriormente não havia de ser sido revelada a nós. É isso que o Senhor quer, é isso que o Senhor tem a nos oferecer, de modo que agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E viver que Cristo viver em mim representa eu renunciar a mim mesmo, para que eu possa, dessa maneira, receber do Senhor Jesus Cristo o amor no qual acompanha há anos, no qual acompanha desde o princípio a vontade do Senhor Jesus Cristo. E que assim possa ser, que assim possa se realizar na vida daqueles no qual entregaram a sua vida para o Senhor, para que assim você entenda, para que assim você compreenda que a obediência ao Senhor, ela corresponde bem mais, muito mais do que toda e qualquer riqueza deste mundo, toda e qualquer vontade própria na qual o mundo possa nos oferecer, no qual o mundo tem a colocar na nossa frente, de modo que a gente, amando o mundo, amando os desejos deste mundo, a gente possa se oferecer a ser desligado e assim podermos ser ligados na presença do Senhor Jesus Cristo nos céus e na terra. Porque foi para isso que o Senhor Jesus Cristo nos resgatou. Foi para isso que o Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida no Calvário. Para que, uma vez nós estando nós em Cristo, uma vez estando nós fazendo o querer, fazendo a vontade do Senhor Jesus Cristo, a gente possa viver, a gente possa andar, a gente possa caminhar juntamente com o Senhor Jesus Cristo, sem olhar as coisas desse mundo, sem olhar os desejos desse mundo, mas agora tão somente o querer, a vontade de estar na presença do Senhor. Não vos turbe a vossa alma, pois o Senhor é contigo. O Senhor haverá de nos restaurar, haverá de nos guiar,
a fim de que a gente possa viver, a fim de que a gente possa compreender, a gente possa caminhar, não mais conforme a nossa vontade, não mais conforme o nosso desejo, mas agora conforme o querer, conforme a vontade do Senhor Jesus Cristo a ser manifestada, a ser realizada nas nossas vidas. Então entenda uma coisa, o Senhor está conosco, o Senhor habita em nós e o Senhor nos diz para que possamos viver, para que possamos caminhar, para que possamos tão somente demonstrar o amor de Cristo Jesus para todas as criaturas, para todo aquele que renuncia ao seu querer, renuncia à sua vontade e passa a obedecer de modo único, de modo exclusivo ao Senhor Jesus Cristo. A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Filipenses, capítulo 3, versículo 19, está escrito: O meu Deus suspirá toda a vossa necessidade, segundo a sua riqueza, em glória por Cristo Jesus. A nossa fé, a nossa comunhão com Cristo, ela não está baseada no conceito religioso ou algo assim. A nossa fé em Cristo Jesus, ela está baseada na entrega, no desejo, naquilo na qual nós temos, naquilo que nós desejamos e expomos como verdade. Então entenda uma coisa, que você possa verdadeiramente entender, compreender e praticar na sua vida o querer, a vontade de Cristo Jesus sobre nós. De modo que a gente não mais anda conforme o seu querer, a gente não anda mais conforme a nossa vontade, conforme as riquezas que nos move, mas agora possamos andar em novidade de vida, sempre com atenção, sempre demonstrando o amor real e verdadeiro na qual nós acidentalmente colocamos. E assim nasceu as meninas superpoderosas, porque agora não é mais nós, porque assim nasceu a pessoa capacitada com superpoder, o poder de pregar a palavra, o poder de anunciar a verdade e não viver conforme o seu próprio desejo. Temos capacidade, temos condições em Cristo Jesus pregar a palavra, temos condições em Cristo Jesus dizer a verdade, mas para que isso ocorra nas nossas vidas, é preciso nos desfazer, é preciso abrir mão do nosso querer, abrir mão da nossa vontade, abrir mão do nosso desejo, para que assim nós possamos caminhar, para que assim possamos criar um caminho que leva-nos de volta à presença do Senhor, que leva-nos de volta para a face gloriosa do nosso Deus. Então não seja um super-herói da Marvel, mas seja um super-herói da fé, baseando tão somente na Bíblia, baseando tão somente no Evangelho de Cristo Jesus a sua vida. Deixai de lado o seu querer, deixai de lado a sua vontade, para que a vontade de Cristo ela possa sobressair na sua vida. Não temos superpoderes, não temos condições alguma de nós mesmos pregar a palavra. Todavia, em Cristo Jesus, nós somos mais que vencedores. Todavia, em Cristo Jesus, nós temos condições, a capacidade de pregar, de anunciar, de dizer a verdade, na qual hoje nos move, na qual hoje se demonstra real e verdadeira conosco, para que assim a gente possa andar, para que assim a gente possa caminhar, não somente conforme o nosso querer, não somente conforme a nossa vontade, mas agora conforme o querer, conforme a vontade de Cristo Jesus, que sobressai nas nossas vidas. E assim a gente possa entender
que nada pode nos afastar do amor de Cristo, exceto nós mesmos, quando nós dedicamos mais ao conceito religioso, ao conceito humano, do que o próprio Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça esplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz.